Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, então vamos neste momento, nós iremos começar a nossa aula de soteriologia, a doutrina da salvação. E nós estamos na oitava aula. Estamos na oitava aula de soteriologia. E a página que nós vamos entrar nela agora é a página de número 32. Página 32. E esta é a primeira parte do vídeo. Estamos gravando aqui nesta oitava aula. Então, na sétima aula, nós falamos sobre a doutrina da santificação cristã. Falamos sobre a doutrina da santificação cristã. E nesta aula de hoje nós vamos começar falando sobre o crescimento espiritual, que é continuação da doutrina da santificação cristã. Então, a santificação produz crescimento espiritual na vida do crente. Então, vamos falar sobre o crescimento, a doutrina do crescimento espiritual. A doutrina do crescimento espiritual faz parte da doutrina da salvação. A salvação significa que a vida eterna opera na vida do crente. Onde existe vida, há também crescimento. Onde existe vida, há também crescimento. Devemos, pois, conhecer a doutrina do crescimento espiritual para sabermos de que maneira este crescimento acontece e quais são os meios que promovem este crescimento espiritual. Então nós vamos ler primeiramente aí 1 de João, capítulo 5, versículo 11 até o 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no meu nome, no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém. Então, o primeiro ponto aqui vai falar sobre uma das bases que promove o crescimento espiritual, que a Bíblia vai falar conosco aqui através da palavra de Deus. Nós vamos descobrir aqui esses meios que promovem o crescimento espiritual. A Bíblia fala de crescimento espiritual neste primeiro ponto aqui. Então, assim como na vida vegetal e animal crescem, assim também crescem a vida espiritual. A Bíblia exorta dizendo assim: crescei na graça e no conhecimento da verdade. Esta palavra, ela se encontra em 2 de Pedro, capítulo 3, e versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Isto, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
não adianta só crescer na graça. Temos que crescer também no conhecimento. Também não adianta crescer no conhecimento e não crescer na graça. Tem muitas pessoas que ele só preocupa em crescer na graça. Ele ora, jejua, consagra, e fica aquele cristão cheio de poder de Deus, cheio de poder, cheio de unção, mas conhecimento mesmo que também é necessário, ele não tem nada. Ele só sabe falar em língua, pular, sapatear, mas se for para ele falar alguma coisa dentro do conhecimento da palavra de Deus, ele não tem esse conhecimento. Então fica aquele cristão, né, deficiente, né? Fica um cristão deficiente, porque ele está faltando algo, né? Porque temos que ter a graça, sim, temos que ter o poder, a unção, temos que orar, sim, jejuar, mas temos que também estudar a Bíblia e conhecer mais de Deus. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é que nos leva a conhecer mais de Deus. Então, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Tem aquele outro tipo de crente que ele cresce só no conhecimento e ele deixa de orar, deixa de consagrar, então ele fica só com o conhecimento. Esse aí vira crente formalista, vira crente formalista, porque ele é cheio de letra, mas é uma barra de gelo dentro da igreja. Ele vai falar, a mensagem dele não tem poder, não tem unção, porque ele está cheio do conhecimento, cheio de letra, mas não tem o poder do Espírito Santo. Da mesma forma, o que rejeita o conhecimento e se enche só do poder, ele vai ficar fazendo aquele barulhão na igreja, aquele barulhão, mas é barulho vazio, porque não tem nada de Bíblia na mente deste crente. Então, é necessário crescermos na graça, mas também crescer no conhecimento da verdade, que é o conhecimento de Deus. Então, este crescimento atinge tudo que concerne a vida espiritual. A vida de Jesus em nós deve crescer. Assim como Jesus, quando nasceu como homem neste mundo, crescia em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens, assim deve ser também a vida de Jesus, que foi implantada em nós pela salvação. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e também para os homens. É isso que um cristão que está vivendo a vida de Cristo precisa ter, este conhecimento. Também vamos ler em Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Ainda Colossenses 1, 27. E aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Pois bem, devemos crescer
para que Jesus seja formado em nós. Da maneira que nós vamos crescendo espiritualmente, na vida espiritual, Jesus ele vai sendo formado em nós. Nós vamos crescendo, e quanto mais nós crescemos na vida espiritual, nós vamos crescer também com a graça de Deus na estrutura espiritual, e assim nós vamos nos aproximando mais de Deus através do nosso crescimento espiritual. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Isso é gradual. Para Cristo ser formado em nós, isso não acontece assim, no estalo de dedo. Não. Também não acontece de uma hora para outra. É gradual. Quanto mais você ora, jejuma e estuda a palavra de Deus, aí o Senhor também vai crescendo, vai sendo formado dentro de você. Isso acontece gradual e leva tempo. Leva muito tempo. É da medida que você vai sendo estruturado pela palavra, então você vai tendo estrutura espiritual também. Por quê que as igrejas estão cheias de crentes fracos, que qualquer vendaval espiritual que vem, já estão se desmaiando, estão saindo fora da igreja, estão indo para o mundo, outros não param em igreja nenhuma, fica trocando de igreja daqui para ali, dali para aqui. Por quê? Falta de estrutura bíblica. É porque esse crente, ele ainda não conseguiu deixar Jesus ser formado dentro dele. Que no dia que ele conseguir deixar Jesus ser formado dentro dele, ele vai ter raiz espiritual, ele vai criar raízes, e essas raízes vai aprofundar. Então pode vir o vendaval, pode vir a tempestade, venha o que vier. Quando acabar a prova, esse crente vai estar intacto, como aquela casa que Jesus falou, que aquele que construiu a casa na rocha foi o sábio construtor. E quando veio o vendaval, as tempestades, as enxurradas da vida, a casa não se desfez, porque esta rocha aí é a palavra de Deus. Essa rocha é Cristo. Então, precisamos deixar Cristo ser formado em nós, e sua vida se manifeste, e que a nossa vida manifeste em nossos corpos, que a vida de Cristo venha manifestar em nossos corpos. João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30, e depois vamos ler também 2 Coríntios 4, 10 a 11. João 3:30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. 2 Coríntios 4, 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, semos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém. Para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ponto 2. Devemos crescer na graça. Devemos crescer na graça. 2 de Pedro 3:18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Quando a graça de Deus se manifesta em nós, somos
nós somos salvos. Quando a graça de Deus se manifesta, nós somos salvos. Tito 2:11 vai dizer, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras também, para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos mediante a graça de Deus. A graça salvadora de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Jesus, ele se entregou por nós lá na cruz e nos deu esse direito de ser salvo mediante a graça de Deus. Então, recebemos pela fé a entrada desta graça, como está em Romanos 5:2, vamos ler. Devemos agora também crescer na graça para mais e mais conhecer a Deus, o Deus de toda a graça. 1 de Pedro 5:10 vai falar sobre o Deus de toda a graça e as abundantes riquezas da sua graça, em Efésios 2:7. Vamos ler aí o 1 Pedro 5:10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Assim, o crente pode fortificar o seu coração pela graça e com firmeza permanecer nela. Hebreus 13, versículo 9. Não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Para entendermos melhor, vamos ler Atos 13, 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam que permanecessem na graça de Deus. Eles exortavam que permanecesse na graça de Deus. Vamos passar para a página de número 33. Página 33. E vamos para o ponto 3 aqui. Devemos também crescer na fé. Devemos crescer na fé. Porque assim, tudo que concerne à vida espiritual ou ao nosso trabalho para com Deus, torna-se mais eficiente, inclusive na evangelização. Vamos ler aí segunda aos Tessalonicenses 1, versículo 3, e vamos ler também 2 Coríntios 10, do 15 a 18. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Fala o versículo, o livro e lê. 2 Coríntios 10, versículo 15 ao 18. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios,
e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da sua esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele que o Senhor louva. Amém. Letra A. A Bíblia nos exorta a crescer no conhecimento e conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós vamos ler aí 1 Coríntios 2, versículo 12. Nós temos que crescer no conhecimento e também conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Vamos ler. 1 Coríntios 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. É o Espírito, que por Deus nos foi dado gratuitamente. Assim o crente pode ficar cheio de conhecimento da vontade e andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, como está em Colossenses 1 e 9 ao 10 e também Filipenses 1, 9 ao 11. Colossenses 1, 9, 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isto, então vemos aí, e o crente que tem o conhecimento, ele agrada ao Senhor, ele fica cheio de conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, e anda dignamente diante do Senhor e agradando o Senhor em tudo e também frutificando. Aquele que procura o conhecimento do Senhor, ele produz frutos e também produz boa obra. Vamos para Filipenses 1, 9 a 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Está vendo que o conhecimento, o que o crescer na fé acontece com a gente adquire conhecimento de Deus e também começamos a frutificar, a dar fruto e começamos a agradar a Deus. Quando o conhecimento do crente verdadeiro aumenta, ele não fica orgulhoso, porque sabe que somente em partes conhecemos. Nós não ficamos orgulhosos, porque nós sabemos que conhecemos em partes, como está em 1 Coríntios 13, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Amém. Letra B. Pelo crescimento espiritual, o crente avança nas coisas que Deus preparou para ele.
como Israel, ao entrar na terra de Canaã, precisava avançar para conquistá-la. Josué 18. Do mesmo modo, o crente deve crescer espiritualmente para tomar posse da vida eterna. Vamos ler aí 1 de Timóteo 6 e 12. Então eu vou continuar aqui e depois você lê. Tomar posse da vida eterna e de todas as coisas que a ele se referem. Então leiamos primeiro 1 de Timóteo 6 e 12 e depois Romanos 8 e 17. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Romanos 8, 11 ao 17. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não receberdes o espírito da escravidão para viverdes em outra vez, eternizados, mas receberdes o espírito da adoção. Aterrorizados, mas receberdes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém. Então tá vendo, nós vamos crescendo, né? Até por ele ser glorificado. Mas em que nós devemos crescer? Em que nós devemos crescer? Devemos crescer em tudo, em toda boa obra. Devemos crescer em tudo. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a saber, Jesus Cristo. A vida de um verdadeiro cristão se transforma de glória em glória e vai de força em força. Vamos ler aí 2 Coríntios 3 e 18 e Salmo 84, versículo 7. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, como o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Salmos 84, 7. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Olha só, nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, né? Quer dizer, a cada dia nós recebemos uma transformação e recebemos uma glória do Senhor Jesus Cristo. Somos transformados de glória em glória e vamos também crescendo de força em força, de força em força. Então quer dizer que este crescimento ele é gradual, ele não é de uma vez, instantâneo, não é instantâneo, ele é gradual. Nós vamos crescendo da medida que nós vamos procurando a conhecer mais de Deus, da medida que nós vamos procurando a entender mais os mistérios de Deus, da medida que nós vamos passando a ter um momento maior de oração com Deus.
de jejum, consagração, e da maneira que nós vamos estudando mais a Bíblia Sagrada, então vamos adquirindo mais conhecimento e vamos ser transformados de glória em glória e de força em força. É uma coisa assim, muito interessante e ao mesmo tempo é complicado, porque se a pessoa não se esforçar, ele não consegue, não consegue. Para adquirir conhecimento de Deus, precisa haver um esforço muito grande da nossa parte. Nós precisamos renunciar muita coisa. Temos uma das coisas que é mais difícil renunciar, e nós temos que renunciar, é renunciar ao próprio eu, nosso próprio ego, renunciar a nós mesmos, renunciar a nossa própria vida, renunciar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus, renunciar o nosso próprio eu, a nossa própria vida, para viver a vida de Deus. Então, isso é complicado, mas se houver esforço da nossa parte, nós conseguiremos. Tudo para o Senhor Deus é pelo esforço. Se não se esforçar, não consegue. Até a palavra do Senhor diz, me parece que é em Mateus capítulo 11, se não me for da memória agora aqui, né, que desde o dia de João Batista e até agora se faz violência ao reino dos céus, é só os que se esforçam que se apoderam dele. Então temos que nos esforçar, né? O Senhor fala para Josué: esforça e tenha de bom ânimo, que eu serei contigo. Muito bem. A sua vereda vai brilhando mais e mais. A sua vereda vai brilhando mais e mais. Vai estar lá em Provérbios 4:18. Se achou, pode ler. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha só. Mas a beleza do justo, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você já percebeu quando amanhece o dia e o sol começa a despontar lá atrás da montanha? Ali é isso que a Bíblia está falando. Quando o dia começa, você começa a ver a luz da aurora lá atrás da montanha. Se você estiver num lugar muito alto, então, que dá para você ver além das montanhas, você vai ver o sol vindo, nascendo, ali passando pelas nuvens e vai entrando ali e o dia começa a clarear. Então, começa aquele sol bem fraquinho, né? Aquele sol fraquinho que ainda não é muito quente, mas ele começa a brilhar e vai brilhando, e aquele brilho vai aumentando e o calor também vai aumentando. Aí quando chega meio-dia, aí ele alcança o dia perfeito. Meio-dia o sol está no meio do céu, dia perfeito. Assim também é o crente. O crente é como a luz da aurora. Ele começa devagarinho, começa a ir brilhando, ele vai brilhando, vai estruturando, e vai se aperfeiçoando até chegar na estatura da varonidade perfeita. Ninguém consegue ser perfeito 100%,
mas todos nós precisamos correr atrás da perfeição, porque nós podemos alcançar graus de perfeição na presença de Deus, como Enoque alcançou graus de perfeição, ou melhor, de graus de perfeições na presença de Deus, e ele foi arrebatado vivo. Deus não deixou ele provar a morte. Elias também foi alcançando graus de perfeição na presença de Deus, e ele também foi elevado em um redemoinho, subiu no redemoinho. Então, nós podemos alcançar alguns degraus na perfeição, e vai chegar um dia que nós vamos alcançar 100%, quando as trombetas de Deus tocar. Então esse corpo mortal se revestirá da imortalidade, este corpo incorruptível da incorruptibilidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nós vamos ganhar um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo, um corpo glorificado. Então nós vamos subir perfeito para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E depois que ele estiver alcançado grandes bênçãos, ainda houve a promessa maiores, coisas do que estás para ver, coisas que estas verás, coisas maiores. Depois de ir alcançando aí crescimento, estrutura, ainda consegue alcançar coisas maiores. João 1:50. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Porque te vi debaixo da figueira, creste? Coisas maiores do que estas verás. E o Senhor vai completar dizendo assim: porque da agora em diante você vai ver os céus abertos. O Senhor falava isso para Natanael. Você vai ver os céus abertos, Natanael. E vai ver anjos de Deus que vai estar subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, coisas grandes Deus tem para nos revelar, para nos mostrar, mas para isso precisamos procurar correr atrás da perfeição para Deus agradar de nós e do nosso fruto de bênção, fruto que glorifica a Deus. Os nossos frutos precisam glorificar a Deus, o Todo-Poderoso. Letra C. Em um crescimento normal, o crente cresce para os lados. A árvore cresce em todas as direções. As raízes crescem para baixo e os ramos para cima e para os lados. Do mesmo modo, o crente deve espiritualmente falando crescer nessas direções, como a árvore, que a raiz cresce para baixo e os galhos crescem para cima e ao mesmo tempo expande dos lados. Assim precisa ser o crescimento espiritual. Leiamos a palavra do Senhor em Oséias 14, 5 e 6. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Amém. Amém.
Então, vamos passar para um outro ponto aqui agora. Preservação da salvação. Nós falamos sobre crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Então agora vamos falar sobre preservação da salvação. Que a salvação, ela tem que ser preservada, né? Depois que nós somos salvos por Jesus, então nós temos que agora procurar preservar a salvação. A Bíblia fala sobre as tentações, sobre o tentador e sobre os tentados. Vamos ver aqui. Primeiro, vamos falar sobre as tentações. 1 Coríntios 10 e 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Não veio sobre vós tentação senão humana. Por que humana? Porque Deus não tenta ninguém. Qualquer tentação que vir contra a pessoa, essa tentação é humana. Mas Deus, Ele não vos deixará ser tentado acima do que podeis suportar. Então, se a pessoa está passando por algumas tentações, é porque você tem condições de suportar essa tentação. E Deus, Ele já providenciou um livramento para você. Ele providenciou um livramento, um escape. Agora vamos falar sobre o tentador. Mateus 4, 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha aí, o tentador aí, olha. É o seguinte. O tentador, que é o diabo, Satanás, as pessoas têm muito aquele negócio de tudo que acontecer, colocar a culpa no diabo, né? Apesar que ele também é culpado mesmo de tudo que acontece no mundo, de coisa ruim, ele não deixa de colocar o dedo dele no meio, mas tem muita coisa que não é o diabo, porque o diabo, o tentador, ele não pega ninguém pelo braço e sai puxando por aí e colocando arma na cara da pessoa e dizendo: se você não fazer isso eu vou te matar, e puxar a pessoa pelo braço e sair levando para a pessoa cair em tentação. Não, ele só sugere. O diabo sugere, ele te apresenta a bandeja assim, ó, aqui ó, faça isso aqui ó, aí a pessoa faz se quiser. É por isso que a Bíblia diz assim, olha, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Resiste o diabo, resiste, ó, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Agora, se o diabo mostra a bandeja, aí o crente fica todo molengo, né? Pensando assim, será que eu caio ou não caio? Com certeza vai cair, porque ele está dando lugar ao diabo, dando lugar às tentações. Então, o diabo lá no monte, lá no deserto, quando Jesus foi tentado, ele ofereceu, ele sugeriu, ele disse: ei, se tu és o Filho de Deus, aí ó, essas pedras, você não está com fome? Você está com fome, não está? Olha as pedras aí, ó, já está até aparecendo pães aí, transforma elas em pães e come, mata essa fome. Mas Jesus venceu, Jesus resistiu o diabo. Como é que ele resistiu? Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Está escrito. Está escrito. Então, temos que resistir o diabo, o tentador. O tentador. Agora vamos falar sobre os tentados. Então, existem as tentações, existe o tentador, e agora existe os tentados. Vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 1,
versículo 12 ao 14. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, e a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Amém. Então aí está dizendo que bem-aventurado é o varão, né? Quando ele é tentado. Por quê? Porque mesmo ele receberá o quê? Receberá a coroa da vida. Olha aí que prêmio, hein? Bem-aventurado o varão quando ele é tentado. Quando ele é tentado e não cede à tentação, tá? Ele receberá a coroa da vida. Então, a tentação, para aquele que vence ela, ele recebe prêmio. Fala também sobre a possibilidade de o crente ter vitória sobre as tentações. Hebreus 2:12 e Romanos 8:37. Hebreus 2:12, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-lhe-ei louvores no meio da congregação. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, vai dizer um versículo antes assim, olha, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, somos comparados como ovelhas indo para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo assim, olha, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Muito bem. Este assunto, irmãos, faz parte integral da doutrina da perseveração. Da doutrina da preservação, porque nós estamos falando sobre preservação da salvação. Então essa doutrina aqui faz parte da preservação do crente na salvação. Salvação tem que ser preservada, porque senão se perde. Do mesmo jeito que se ganha, também se perde. Primeiro ponto aqui. A tentação é uma arma terrível do nosso adversário. A tentação é uma arma terrível do nosso adversário. Letra A. A tentação é um meio pelo qual Satanás procura instigar o homem ao pecado, seduzindo-o e induzindo-o a fazer o mal. A tentação aparece como isca e vem para obedecer, e vem para, não, é como isca e vem acompanhada de laços. A tentação é como isca, e esta isca vem acompanhada de laço. Vamos ver aqui. 1 Timóteo 6, do 7 ao 21. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa algumas podemos levar dele. Tendo
sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitos concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e algumas nessas cobiças se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fostes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos céus e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a de honra e poder eterno. Amém. Até o 21. Exorta aos ricos e presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que todos nós proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Amém. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está dando vários conselhos aí a Timóteo, e um dos que eu quero abordar é quando ele diz para Timóteo: tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas são essas? As iscas que Satanás ele apresenta, e essas iscas que vêm acompanhadas de laços. Eu não disse que o diabo sugere, ele te mostra aqui a bandeja, ó, a isca, te mostra a isca, como ele fez com Jesus lá. Aí, ó, tu tá com fome, tem 40 dias que tá em jejum, tá com fome, transforma essa pedra em pães, mostra aí que tu és filho de Deus. Então ele vai mostrar a isca, e essa isca vai ser acompanhada de um laço. É igual quando a gente vai para uma pesca, uma pescaria, né? E você coloca a isca no anzol e coloca lá na água. É o peixe que vem morder na isca, né? E essa isca é laço, porque ele morde na isca e você puxa a linha. Você puxa a linha e pega o peixe. Então assim Satanás faz com a pessoa. Ele apresenta a isca, a pessoa vai lá e pega na isca e cai no laço do adversário. Mas nós precisamos fazer como Paulo falou com Timóteo: tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Tem outro versículo que diz: fugir da aparência do mal.
foge da aparência do mal. Então, vem acompanhado de laços, pelos quais o inimigo desperta a carne do homem para obedecer ao príncipe das trevas e afastar o homem de Deus. Vamos para a letra B? Letra B. A origem da tentação é Satanás. Quem é a origem da tentação? Satanás. Satanás. Motivo porque o seu nome é também tentador. Então, por que o nome de Satanás é tentador? Porque ele é a origem da tentação. Ele procura com astúcia apartar o homem de Deus. Deus não é e nem pode ser a origem da tentação, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém também Deus tenta, a ninguém também o tenta, né? Então leiamos aí, vamos ver também primeiro aqui, Satanás como a origem da tentação, Marcos 1,13. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. 1 Coríntios 7,5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Peraí, 1 Coríntios? 7,5. 7,5. É isso mesmo. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Incontinência. Então, motivo porque o seu nome é também tentador. Vamos ler aí 1 de Tessalonicenses 3:5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Temendo que o tentador vos provaste, vos tentastes, e se tornasse inútil o vosso labor. Se tornasse inútil o vosso labor. Labor aí é trabalho cansado, trabalho pesado. Que a obra de Deus é labor. A obra de Deus é um trabalho pesado, é um trabalho cansado, é cansativo. Então, às vezes vem as tentações e a pessoa cede à tentação e ele acaba abandonando a obra de Deus. E Paulo estava com medo que Satanás tentasse aqueles irmãos e eles abandonassem o seu trabalho na obra do Senhor. Então, ele procura com astúcia apartar o homem de Deus. Deus não pode ser a origem da tentação, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e também ninguém tenta. Tiago 1:13 vai dizer que Deus a ninguém tenta. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não se pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Amém. Letra C. Porque Deus não impede que a tentação venha. Por quê? Que Deus não impede que a tentação venha. Deus, que criou o homem com livre arbítrio, não impede que a tentação venha na vida do homem. Porque por meio dela, vamos passar para a página 34, página 34, por meio dela aqui, da tentação, o homem pode provar
que de coração deseja obedecer a palavra de Deus. Então, por que que Deus ele não impede o homem de ser tentado? Porque a tentação na vida do homem é uma prova que o homem vai mostrar. É uma prova que o homem vai mostrar diante de Deus e da tentação, da provação, da tentação, que ele serve a Deus de coração. E ele deseja obedecer a palavra de Deus. A tentação revela o que está no coração do homem. Está em Deuteronômio 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, antes estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Viu? A tentação, ela revela o que está no coração do homem. É só a pessoa passar por tentações e ele vai demonstrar se realmente ele serve a Deus por amor ou se ele realmente ainda não se converteu o seu coração a Cristo. Através da tentação, o homem vai demonstrar se ele realmente é convertido a Cristo ou se ele é apenas convencido. Que se ele for apenas um convencido, quando as tentações aumentarem, ele vai tirar o pé fora do barco, vai pular do barco. Mas se ele for um convertido, ele vai ficar no barco dando glória a Deus, aleluia, vai passar pela tentação e vai continuar na presença de Deus. Quando o homem, na hora da tentação, invoca e aceita o socorro de Jesus, é aperfeiçoado. Quando o homem invoca o socorro de Jesus em meio às tentações, ele é aperfeiçoado. Hebreus 2:18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Amém. Então, quando o homem passa pela tentação, ele pede socorro a Jesus, além dele ser aperfeiçoado, ele também é capacitado por Deus a discernir entre o bem e o mal. Está em Hebreus 5:14. E aprende a confiar mais em Deus. Então, Hebreus 5:14 e Salmo 30, versículo 7-12. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Salmo 30, do 7-12. Tu, Senhor, por teu favor, fizestes permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei, que proveito obtarás no meu sangue. Quando abaixo a cova, louvar-te-á, porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor,
e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, triste, tiraste o meu pano de saco, e me cinguiste de alegria, para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graça te darei para sempre. Amém. Assim é a tentação. Se amamos a Deus, contribui para o nosso bem. A tentação é assim: se nós amamos a Deus, ela contribui para o nosso bem. Vamos lá em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Nós vamos dar uma pausa aqui para um breve intervalo. Depois nós voltaremos para falar sobre o ponto 2 aqui, a tentação de Jesus. Daqui a pouco a gente volta.